Química, temida por muitos, amada por mim. Hoje a gente vai conversar sobre como essa provinha, que é o exame discursivo, me fez ficar apaixonada por química, porque eu finalmente entendi química de verdade a partir de como eu destrincho as questões. E é sobre isso o vídeo de hoje, como destrinchar uma questão discursiva de química. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Milena, eu tenho 19 anos e faço vestibular online de medicina no Rio de Janeiro. Assim, só pra situar vocês, uma das provas que eu vou fazer esse ano é a discursiva de química, de biologia e a redação do exame discursivo da UERJ, que é uma das minhas prioridades de prova. Principalmente porque é uma prova tradicional, é um método de entrada em faculdade fora do Enem, e eu sei que muita gente vai fazer química nessa discursiva da UERJ, então eu tô muito ansiosa pra gente conseguir debater sobre como eu estudo as discursivas, pra você poder estudar as discursivas e aprofundar tanto o seu conhecimento quanto o seu amor por química, porque, gente, de verdade, eu estendo a bandeira de que eu só odiava química porque eu não sabia a matéria de verdade, mas a partir de estudar a fundo essa linda aqui, aí sim eu me tornei uma pessoa que ama química. Vambora! Deixa um aviso muito importante, porque a partir do dia 10 de setembro, esse vídeo foi gravado para ser postado depois do dia 10, mas vai estar já disponível o treinamento de questões abertas do iQuímica, curso que eu tenho desconto para vocês, tá? O cupom Milena é o nosso cupom, entendeu? Só quem aqui, um dos mais legais, dos que vão ser aprovados ano que vem, tá usando o cupom Milena pra amar química tanto quanto eu amo e estudar química tanto quanto eu gosto de estudar. E eu peço já desculpa porque a Amora decidiu falar muito nesse vídeo também. Aparentemente ela tá criando um podcast toda vez que eu vou gravar vídeo, então eu comprei o microfone, eu espero que ele esteja ajudando, mas se ele não estiver isolando completamente, desde já eu peço desculpa. E antes da gente falar de química, não se esquece, compre o protocolo do YouTube, curte, comenta, compartilha, fala suas dúvidas. Gente, eu amo quando você expande isso aqui pros comentários, eu acho tão legal, eu fico louca, porque assim, é tanta coisa maneira pra eu conversar com vocês que assim, gente, vocês me deixam, muito feliz, então comenta. Inclusive, se você quiser, se inscreve lá. Se inscreve não, me segue no TikTok, no Instagram, porque tem tanta coisa diferente. Aqui eu só tô uma vez por semana, mas lá no Instagram eu tô todo dia, lá no TikTok a gente conversa, a gente fala um monte de coisa, então por favor, me segue, tá? Porque eu falo de estudo em um monte de lugar diferente. Acredita? Cara, eu falo tanto de estudo, gente, que eu tô até sonhando com estudo. Inclusive, falar em sonhando, esses dias eu resolvi uma questão de química. Aí eu percebi que o estudo tá um pouco demais e comecei a descansar mais antes de dormir, porque parecia que eu ainda tava estudando. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Primeira coisa de todas, para você destrinchar uma prova discursiva, eu recomendo que seja no papel. Imprime essa prova, tá? Porque assim, você vai conseguir ter numa folha só um arquivo completo do seu estudo, tanto da sua resposta que tá aqui, quanto toda a teoria por trás. Essa aqui, por exemplo, eu só usei a questão dos isótopos. Peraí, deixa eu ver se vocês vão ver bem. Eu só usei essa questão dos isótopos. Mas tem questão que, gente, ela precisa de uma demanda teórica tão grande que eu ocupo isso aqui tudo. Mas aí, quando eu quiser voltar naquela questão, eu já tenho, numa folha só, a questão em si, o enunciado e tudo mais, eu tenho a minha resposta e eu ainda tenho todo o arcabouço teórico. Então, se eu tiver com uma dúvida, justamente naquela parte da questão, gente, ela já vai estar ali. Que beleza, que coisa mais linda! Tá entendendo como é importante você revisar, você destrinchar bem as questões discursivas, porque você começa a ter um arquivo maravilhoso. Então, vamos fazer um acordo? Aperte minha mão. Prova discursiva a gente vai imprimir para poder destrinchar. Estamos acordadas. Ou acordados, né? Não sei. Então, vamos embora. Agora, uma segunda parte. Questão discursiva, ela exige aprofundamento. Então, por mais que a gente saiba muito bem a base, a gente precisa aprofundar. A melhor forma que eu acho que a gente pode aprofundar um conteúdo é estudando a questão. Estudando a teoria por trás, estudando a forma de resposta. Então, se você quiser realmente aprofundar o conteúdo estudando teoria por trás, uma das formas é por cursos, é por apostilas, e isso tem no iQuímica, cupom Milena na tela. Milena não, Milena 10. Milena 10. Confirma aí na descrição do vídeo, mas é Milena 10 no iQuímica. Agora, meu primeiro passo para responder uma questão de química
é justamente ler o enunciado. Por exemplo, ele tá falando muita coisa nesse enunciado. Sódio e magnésio, eu já colocaria, porque ele vai falar de sódio e magnésio na questão inteira, é meio óbvio. Aí põe essenciais, também tá escrito aqui, ó, são elementos químicos essenciais constituídos pelos seguintes átomos predominantes. Ou seja, ele já falou sódio, magnésio, átomos predominantes e essenciais ao ser humano. E aí ele colocou o quê? Enfim, o símbolo, os números do sódio e do magnésio. E aí começa as questões. E aí depois que ele fala tudo isso, ele começa com o comando da questão. Nomeie, ou seja, é uma palavra que a gente tem que colocar porque é justamente o que a gente vai responder. A semelhança existente, ou seja, você tem que identificar a semelhança entre eles e indique, ou seja, primeiro você nomeia, depois você indica o período da tabela, aí você tem que lembrar do período, ou seja, mais uma parte teórica da tabela de classificação periódica em que estão situados. Em seguida, terceiro comando que a gente vai para agora, identifique entre um e outro, justificando. Tá vendo que são 4 coisas? São 4 coisas, já ficou muito complicado usar a mão daquele jeito. São 4 coisas que você precisa responder nessa questão. Então, se eu fosse você, eu teria um acordo de tipo assim, se é a palavra de ação, nomeie, identifique, explique, eu anotaria ela de um jeito. Se é o conteúdo que ela tá pedindo, por exemplo, nomeie não sei o que lá, não sei o que lá, ou não sei o que lá, não sei o que lá, você faria de outro jeito. Eu gosto de usar assim, eu circulo o nomeie e tipo, faço por extenso o resto. Mas isso aqui, gente, de coração, na prova mesmo, eu não faço. O que eu faço? Eu ponho, tipo assim, na minha cabeça só, porque quanto mais limpo tiver fora do quadrado de resposta, melhor é. Inclusive, não pode ficar nada aqui, tá bom? No dia da prova a gente tem isso aqui, tipo, aquela folha pra você rascunho, tá? A prova, você só rabisca essa folha aqui na parte que tá dentro do quadrado, tá? No resto, ela tem que ficar imaculada. Mas a gente tá destrinchando, a gente não tá na prova oficial. Aqui a gente tá estudando em cima de uma questão discursiva. Então, você pode rabiscar o quanto você quiser, seja livre pra viver a sua vida desse jeito. Então, eu comecei pelo enunciado, vocês perceberam? Eu comecei lendo todo o enunciado e agrupando tanto os conteúdos que eu vou ter que saber pra responder essa questão, quanto as palavras que ele tá pedindo. Tá vendo? O nomeie, o indique, isso tudo tem que estar bem separado, porque é a partir daí que a gente vai começar a construir o nosso pensamento. Por exemplo, quando eu faço essa parte, o que eu gosto de fazer? Eu ponho, e eu falei isso em biologia também, tem um vídeo já eu tenho um vídeo completo aqui no canal falando sobre a questão discursiva de biologia, e eu falei naquele vídeo que eu não escrevo a questão completa já. O que eu faço? Eu escrevo as palavras-chave que eu vou passar. Por exemplo, isótopo, período, terceiro período, sódio, menos, enfim, menos atrativo, elétrons da valência, entendeu? Eu já coloco tudo que eu vou falar, mas eu não escrevo por extenso. Por quê? Nessa hora, eu quero estudar por cima. Ou seja, o que são isótopos exatamente? Qual é o terceiro período da tabela? O que é terceiro período? O que é período? O que é grupo? Aí, nessa parte, gente, eu acho muito legal 3 coisas. Primeiro, seu material de estudo de apoio, ou seja, a sua aula, o seu livro. Segundo, a prova comentada pelo vestibular, pela revista eletrônica do vestibular da UERJ. Lá tem o objetivo por trás da questão, dissertando, falando justamente da questão, muito bom, inclusive, e o gabarito. Eu uso essas 3 coisas para pegar todo o arcabouço teórico e padrão de resposta. Eu tô fazendo de um jeito que eu não preciso de uma pessoa para corrigir a minha resposta. Então, o que eu faço? E isso tanto para a questão teórica, tanto para a questão que é mais teórica, quanto para a questão que é mais conta, mais cálculo. Eu não faço tudo completo, entendeu? Eu monto, mas eu não escrevo bonitinho, porque eu quero primeiro ver se tá faltando alguma coisa e depois testar se eu tô conseguindo realmente dissertar aquela questão. Por exemplo, eu estudei todas as teorias por trás dos nomezinhos que eu falei pra vocês. Eu escrevi, tá vendo? Eu escrevi a lápis. E aí depois eu vim olhando, depois que eu estudei mesmo e escrevi, aí eu vim olhando para o gabarito e olhando para minha resposta, o meu conteúdo, entendeu? Tipo assim, quando eu vi aqui, eu acertei tudo. Porém, faltou colocar elétrons da valência, faltou explicar melhor. Tipo assim, eu fui muito prolixa, ou seja, eu falei demais, mas eu não expliquei bem. Se eu tivesse sido mais resumida, mas fosse um pouquinho mais fiel
aos tópicos que eu botei antes de escrever por extenso, talvez eu tivesse sido, tivesse ganhado ponto total, o que é muito bom. Agora eu vou dar de exemplo uma questão que tem cálculo. Na questão que tem cálculo, o que eu faço? Eu escrevo, faço todos os cálculos certinho, tá vendo? Todos os cálculos, mas primeiro o que eu faço? Eu estruturo, antes de eu começar qualquer cálculo, eu estruturo todos os passos desse cálculo. Por exemplo, identificar qual que é a dose letal, identificar qual é a massa do fenol, identificar a proporção, identificar tudo, até chegar no que eu quero, entendeu? Monto todo esse caminho. Aí, se eu tiver muita certeza, eu faço. Se eu não tiver certeza, eu não começo. Porque às vezes a gente acha que vai ser uma coisa rápida e é uma questão que precisa de 10 minutos de conta, entendeu? Aí eu prefiro olhar primeiro o gabarito, olhar primeiro a resolução, para depois, aí sim, fazer o cálculo. Gente, a gente tem que economizar tempo ao passo em que a gente aprofunda o nosso conteúdo, entendeu? E assim, parece muito difícil, mas tudo é a prática, né? Eu já falei muito da prática com vocês. Inclusive, tem um vídeo de correção de questões que eu falo justamente sobre a prática de correção. E o que eu acho mais legal e mais interessante que você faça, justamente por você ter tudo no papel, é realmente estruturar o pensamento naquela folha. Estruturar, por exemplo, o que é geometria molecular, o que é fórmula química, o que é polaridade, e colocar tudo aqui, porque lá na frente, quando você estiver no período entre Enem e UERJ, tiver pouco tempo, às vezes você vai ter que olhar em 5 livros para você lembrar do que você resumiu nessa folhinha, e de estar assim no papel, sabe? Você tá mais íntimo da coisa, e eu gosto muito de sabe, estar realmente me aprofundando ao passo em que eu tô respondendo a questão. Aprofundamento é a palavra-chave todas as vezes, gente. E é muito bom também, por exemplo, quando eu corrigi essa questão, eu acertei quase tudo, porém, eu esqueci de um nome na química. Tipo assim, era eteno, eu escrevi era metanol, eu escrevi etanol. Entendeu? Aí muda tudo na questão. Então é muito importante também você marcar em vermelhinho justamente o ponto que você errou, porque aí você vai internalizando na tua cabeça e não vai esquecer mais. Inclusive, para química, eu vou dar 2 pulinhos do gato que eu gosto muito. Primeiro, eu tenho uma tabela periódica, que vem, inclusive, em toda a prova, mas eu pego uma em específico e eu escrevo toda a teoria conforme eu vou fazendo a questão. Aí essa aqui eu uso para todas as questões, todas as provas discursivas que eu tô fazendo. O que eu pego? Eu ponho o que é grupo, o que é período, como é que cada propriedade periódica funciona. Eu coloco também por trás da folha anotações junto, tipo assim, o que são átomos semelhantes, o que é meia-vida, pequenos conceitos. Aí, gente, quando ela estiver toda preenchida, ela vai ser meio que um resumo ambulante e eu acho muito mais prático, porque vai chegar uma hora que você internalizou tanto aquilo que você não vai nem olhar mais para a tabela periódica nesse sentido. E outra que eu gosto bastante, eu elenco todas as funções orgânicas. Mesmo que eu já tenha estudado função orgânica, eu tenho uma folha que eu coloco todas as funções que caíram. Por exemplo, nesse aqui teve o quê? O metoxetano, o etanol, o fenol. Aí eu ponho qual a função orgânica é? É um éter? Qual é a fórmula estrutural? Qual é a fórmula molecular? Qual é o nome completo dele? Porque você fica... Você aprofunda mais e, ao mesmo tempo, você tem um arquivo de todas. Aí, quando você quiser revisar rapidamente, na UERJ 2025 discursiva caíram essas. Foi essa. Aí eu tampo aqui, o que é o metoximetano? Metoximetano é isso, isso e isso. A função é essa, a fórmula estrutural é essa. Tá vendo que você consegue também ter uma forma mais ativa? É quase um flashcard, gente, é muito bom. E eu garanto que se você seguir esse método de tanto você fazer a questão quanto corrigir e aprofundar o seu conteúdo, você vai sair muito na frente, não só na UERJ quanto no Enem. Porque, tipo assim, você vai estar tão aprofundada que às vezes as questões do Enem que pareciam um bicho de 7 cabeças, às vezes viram um bicho de 4, 3 cabeças, entendeu? Fica mais fácil. Gente, eu juro, qualquer coisa que facilite o Enem, que facilite a UERJ, eu vou estar aceitando. Porque aí você vai levando a sua régua quase que sem perceber. Questão por questão, você vai se tornando uma pessoa muito mais competente no Enem, na UERJ ou em qualquer outra prova que você vai fazer. Eu quero muito te ver aprovada ano que vem, então segue isso.
Testa uma vez, me conta também como é que você está estudando para as discursivas, se você vai fazer alguma discursiva, como você está fazendo até agora, quero muito saber. Os comentários são de vocês. Inclusive, se você quiser assistir o outro vídeo que eu fiz, desse lado aqui vai estar o vídeo da UERJ, discursiva de biologia, como eu destrinchei biologia, e desse lado aqui vai estar a playlist completa da UERJ para você se aprofundar ainda mais. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês, eu espero muito que ele tenha sido muito edificante pro seu estudo, porque pra mim foi sinistro, eu acho que eu tive até mais insights, tá bom? Então, por favor, me conte tudo e não esquece do cupom Milena10 no iQuímica, vocês não vão se arrepender. Um beijo, gente, eu amei estar com vocês, eu amei poder falar sobre biologia, sobre química, sobre o mundo inteiro nas discursivas, porque é muito legal. Lembrando que eu vou fazer medicina, então é biologia e química, mas se você tiver uma outra área e quiser compartilhar, sinta-se livre. Infelizmente eu não vou conseguir fazer de todas, porque eu só estudo nesse método por biologia e química. Um beijo, gente, tchau, tchau, eu amei estar aqui com vocês.